Bom dia a todos os presentes. Não, deixa eu te apresentar, linda. Então, pronto, você está pronta, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigada a todos os presentes, obrigada aos alunos que estão prestigiando, aos convidados que estão conosco. E agora eu estou vendo a Laís. Seja bem-vinda, Laís. E eu declaro, de fato, aberta a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso da aluna Laís Alves da Silva, que tratou como título e trouxe para a gente como título Condenados por Não Amar, uma análise da precificação da dor provocada pelo abandono afetivo. Então, esses dois temas se complementam e nós vamos agora, né, o tema da colega e o seu aqui por consequência. Laís, nós temos agora, a partir de agora, 20 minutos, até 20 minutos para a exposição do seu trabalho e, na sequência, a banca vai arguí-la. Ok, muito obrigada, professora. Bom dia a todos os presentes. Agradeço às minhas orientadoras, a professora Keren e a professora Núria, pela atenção na conclusão desse trabalho, pela paciência, os ensinamentos. Também agradeço à professora Guacimar por estar aqui hoje me prestigiando, pela atenção e por aceitar o convite. Muito obrigada. Então, gente, o meu tema, ele fala sobre a responsabilidade civil ante o abandono afetivo, cujo título, como a professora acabou de falar, Condenados por Não Amar, uma análise da precificação da dor provocada pelo abandono afetivo. Então, a justificativa do tema foi um critério pessoal mesmo, onde me despertou a curiosidade quando eu li num artigo da internet qualquer sobre o tema e eu quis entender como a ciência jurídica poderia intervir nessas relações. Eu sempre fui apaixonada pelo direito de família, desde quando eu peguei a matéria, achei muito interessante e quis me aprofundar mais sobre o tema. O objetivo principal desse trabalho é demonstrar se é ou deve ser indenizável o abandono afetivo causado pelo genitor paterno. Eu quis aqui focar um pouco na parte paterna, mas também pode haver abandono pela mãe e etc. A criança e o adolescente. Então, a pesquisa se desenvolveu a partir das seguintes problemáticas. O abandono afetivo causado pelos genitores gera transtorno psicológico na criança e no adolescente? A responsabilidade civil ante a omissão desses cuidados é indenizável por dano moral, o abandono afetivo? Então, a metodologia utilizada foi o método hipotético dedutivo, onde os problemas foram confrontados bibliograficamente. Eu usei uma pesquisa científica, também usei dados de jurisprudências e obras literárias. Os autores de maior destaque na elaboração desse trabalho foi Maria Berenice Dias e Maria Helena Diniz. A introdução do trabalho se deu a partir da necessidade de se atentar para a criação das crianças. Então, assim, essa criação ela é necessária e esperada que seja da melhor forma pelos genitores. Então, assim, os genitores, eles devem se atentar com muita cautela a cuidar bem dessas crianças, porque elas serão o futuro da sociedade que está por vir. Eu achei pertinente dividir o trabalho em 3 capítulos, sendo no primeiro capítulo abordei uma breve consideração histórica da concepção de família. Então, abordei lá o Código Civil de 1916, também abordei um pouco sobre o aspecto que a Constituição Federal de 1988 trouxe, e, por fim, passando pelo Código Vigente do Código Civil de 2002. Então, como a gente consegue perceber, como eu obtive como resultado, a família da época de 1916 era uma família com laços estritamente econômicos, conservadores e patriarcais, onde o pai detinha o poder sobre todos e todos. Os filhos e as mulheres não tinham direitos. Então, com o marco da Constituição Federal de 1988, essa visão de família ela foi um pouco modificada. Nas palavras de Rodrigo da Cunha Pereira, ele fala que hoje a família não tem mais o alicerce naquela dependência econômica, mas muito mais a cumplicidade, da solidariedade mútua e no afeto que existe entre seus membros. Então, hoje, o ambiente familiar tornou-se um centro de realização pessoal. Também foi abordado no primeiro capítulo o princípio da afetividade. Ele é um princípio implícito na Constituição Federal, ele deriva do princípio da dignidade da pessoa humana, onde ele resguarda que a criança deve ter o direito à convivência familiar como uma prioridade absoluta. E também foi discutido um pouco sobre o princípio da paternidade, o qual rege que os pais
eles devem contribuir para uma saudável formação da criança. É oportuno citar aqui o artigo 227, no qual traz a referência claramente do dever que incumbe aos pais e ao Estado. Então, ele fala que é dever da família e da sociedade assegurar a criança de todo perigo, de todo dano. Aí ele fala que deve conservar a dignidade, o respeito, a liberdade, colocar-os a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, etc. Em síntese, esse foi o primeiro capítulo. No segundo capítulo, eu abordei um pouco no Instituto da Responsabilidade Civil. Como o Instituto da Responsabilidade Civil é aplicado nos casos que ocorre abandono afetivo. Então, nas palavras de Carlos Alberto Bittar, ele fala que o objetivo do Instituto da Responsabilidade Civil é responsabilizar o agente infrator e obrigá-lo a ressarcir o dano que ele provocou à vítima, seja esse um dano patrimonial ou um dano moral. Mantendo sempre o equilíbrio das relações sociais. Na responsabilidade civil, temos duas modalidades. Responsabilidade civil objetiva, cujo tem a base a teoria do risco, e a responsabilidade civil subjetiva, que aqui, na minha pesquisa, eu consegui concluir que os casos que ocorrem quando há indenização pelo abandono afetivo, que é a responsabilidade civil subjetiva, que ela é dotada da teoria da culpa. Então, assim, é prescindível ter culpa para que haja responsabilização. E também, para haver essa responsabilização, tem que preencher todos os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Nas palavras de Rolf Madaleno, ele fala que aqui a busca civil na esfera do direito familiar não busca restaurar o sentimento de afeto ou cuidado omitido, mas responsabilizar o causador que tinha um dever e se omitiu quanto a esse dever. Em síntese, também, esse é o segundo capítulo. No terceiro capítulo, eu abordei um pouco do abandono afetivo. O que é o abandono afetivo? O que vem a ser? Então, o abandono afetivo, ele pode ser conceituado naquelas situações em que um dos genitores ou ambos faltam com o dever de cuidar, de proteger, de educar, de dar afeto, de estar presente no desenvolvimento e na criação de seus filhos. Na concepção de Maria Isabel da Costa, ela falou uma coisa muito importante. Ela fala assim que hoje o afeto é visto como um elemento indispensável na formação da sociedade. Então ela fala assim que ao se descumprir o dever de formar a personalidade da prole, infringirá a dignidade das crianças. Então, por este motivo, negar-lhe o direito de convivência, consequentemente o amparo afetivo, viola também seu direito fundamental de filho. No terceiro capítulo, eu abordei uma pesquisa científica, da qual já citei. Ela aborda as consequências psicofísicas oriundas do abandono afetivo. Foram 12 resultados, entre os quais eu vou destacar os principais sintomas que essas crianças abandonadas têm, quais sejam sintomas depressivos, sintomas agressivos, sintomas antissociais e etc. Também achei necessário, no terceiro capítulo, abordar como os tribunais superiores entendem na aplicação do caso concreto dessa responsabilização civil. Então, eu coloquei duas correntes. Coloquei uma corrente favorável e uma corrente desfavorável, buscando entender, diante do caso concreto, como se dá essa responsabilização. Então, no primeiro caso, na corrente favorável, o ministro relator Araújo, ele condenou o pai a pagar a indenização por abandono afetivo ao filho, porque esse pai, ele teve uma relação extraconjugal com a mãe, teve um filho, e desde então ele nunca se importou, e ele sempre soube que era filho dele. E ele era um homem de posse, tinha muito dinheiro, e ele só pagava pensão quando era acionado judicialmente, ele desprezava o filho, ele não dava atenção. E assim, o relator, ele fala que ficou caracterizado a ausência voluntária e justificada do pai. Então, assim, o desprezo que o pai tinha pela situação de penúria que o menor vivia. Então, ele fala assim que era cabível sim, porque era um dever do pai estar ali provendo assistência material e imaterial. Vou citar também que o pai falou que não havia previsão legal, mas, assim, existe sim um projeto de lei, um projeto de lei no Estado Federal, número 700, 2007, que propõe alteração no ECA. Ele está em votação, ele já foi aprovado pelo Senado, agora só falta a apreciação da Câmara dos Deputados. Ele prevê
impor legalmente a assistência afetiva que o pai deve ter com os filhos, seja por convívio, seja por visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica dessa criança, moral ou social em desenvolvimento. E na corrente desfavorável, onde o ministro relator Moro Ribeiro, num caso do Distrito Federal, ele entendeu que não foi cabível porque a criança era uma menina, ela não tinha sido conhecida pelo pai, assim, houve a relação entre o pai e a mãe, mas a mãe não tinha ainda certeza se ele era o pai. Então, só após 10 anos, a mãe entrou com a ação de reconhecimento de paternidade e foi confirmado, deu positivo. Então, desde então, ele também nunca se importou, ele tinha uma nova família, ele desprezava a criança, ele pagava pensão somente. E, assim, o que eu achei interessante, o ministro relatar, que ele fala que aqui não houve um nexo de causalidade, um pressuposto necessário, porque os transtornos que a criança tinha não foram derivados da falta do pai, e sim da convivência que ela tinha com a mãe. Em síntese, é isso. Para concluir, eu vou concluir da seguinte forma. Foi demonstrado que as crianças, elas vivem em um estado de vulnerabilidade. Então, assim, é necessário que essas crianças, elas tenham seus direitos resguardados pelos pais, pelo Estado, livrando elas de possíveis danos e perigos à sua personalidade, ao seu desenvolvimento completo e sadio. Então, o que ficou mais claro que a responsabilização civil no direito de família não busca, como eu disse, fazer o pai dar amor à criança, mas cumprir um dever que é constitucional, de evitar-lhe de toda forma de perigo. Então, aqui, o sentimento de amor ele não é concreto, então é impossível tutelá-lo juridicamente. Todavia, na esfera do dano moral, sabemos que o sentimento ganha importância. Então, assim, deve ser relevado na apreciação do caso concreto. Não se trata de monetização das relações familiares, para penalizar o infrator por não demonstrar a dose de amor necessária, mas de a compensação é imposta, sobretudo, pelo descumprimento dos deveres recorrentes do exercício do poder familiar e do dever de prestar assistência material e material à criança. Então, acrescento a minha conclusão também aos ensinamentos de Maria Berenice Dias, a qual afirma que a convivência dos pais com o filho não é um direito, é um dever. Não há direito de visitá-lo, há dever de conviver com eles. Então, assim, o distanciamento entre pais e filhos produz sequelas de ordem emocional e pode comprometer o seu sadio desenvolvimento. O sentimento de dor e abandono pode deixar reflexos permanentes na vida desses menores. Peço licença a todos para concluir minha fala com um pequeno texto. Querido papai, não sei por que você se foi, talvez nunca saiba, ou consiga compreender. Apesar da distância se fazer presente durante esses longos anos de vida, no fundo do meu coração existe um pai vivíssimo, o qual eu amo muito. Sabe, às vezes no silêncio da noite, e sempre, às vezes, no silêncio da noite, fico imaginando cenas nossas, emoções sendo compartilhadas. E sempre finalizo minhas idealizações com o calor do seu abraço protetor. Nos dias dos pais, confesso que não me sentia confortável, vendo as homenagens que as escolas e igrejas eram feitas. Chegava a imaginar qual tipo de presente que o senhor gostaria de ganhar. Confesso que já chorei muito por não te ter por perto, pela falta que me fazia nos momentos que mamãe brava estava comigo e sozinha, sem ninguém para me acolher ou defender. Há certas situações na vida que são incontroláveis. Penso que a sua escolha em partir tenha seus motivos, porém justificada é, ao meu ver. Eu só queria sua presença. Isso é pedir demais? Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar viva. Graças a Deus e naturalmente a ti, hoje estou aqui apresentando esse trabalho de conclusão de curso muito satisfeita e, quem sabe, mais forte. Penso que caso haja outras vidas, espero do fundo do meu coração te reencontrar e almejo que nessa vida tudo seja diferente. Esse é meu sincero desejo, clamo a Deus para que seja o seu também. Assinado eu, Laís Alves da Silva, uma entre várias adolescentes abandonadas afetivamente. Obrigada a todos pela atenção. Dessa vez passo a palavra para a professora aqui, para a banca, perdão, para eventuais esclarecimentos ou perguntas. Obrigada, gente. Essa moça é uma caixinha de surpresa. Tá? Eu vou falar para chorar. Na sequência a gente conversa. Professora, com você primeiro. Laís. Laís, né? Isso. Eu percebi muito amor pelo tema da sua parte. Você falou brilhantemente
e você me emocionou ao final, independente do resultado, quando você falou a assinatura. Então, eu não tenho nenhuma pergunta. Ela respondeu tudo o que eu estava pensando, ela foi respondendo, colocando. Parabéns, Laís, parabéns. Obrigada. Eu passo a palavra para a professora Kênia. Eu acho, dona Laís, que você nunca tinha compartilhado comigo. Se você compartilhou, eu fugiu da minha memória, mas você fez de propósito, não fez? Deixar para o último dia? Foi uma surpresa. Foi a surpresa. E o poema casou bem com a surpresa, né? O poema é dela, o texto é dela, não é isso, Laís? Se eu estou entendendo, você está escrevendo para o seu pai e contando para ele a dor que você sentiu todas as vezes que ele não estava presente, é isso? Isso. Não faz chorar, não. Não, eu não quero chorar, sabe por quê? Porque simplesmente a Goiacimar sabe o que é ser mãe, eu sou mãe, e a gente sabe o tanto que cada personagem é importante na vida do filho. Eu vejo tanto que as minhas filhas me amam, mas eu vejo o quanto elas amam esse pai. E quando eu estou aqui no escritório, me aparece um pai, ou até ultimamente, infelizmente, mães, que não cumprem os seus papéis e deixam os filhos para outros, ou simplesmente começam novos relacionamentos e abandonam esses filhos, nossa, é muito sofrido. Laís, eu acho que eu compartilhei com você o caso específico de um clientinho nosso, clientinho porque é pequeno, né? Um adolescente, cliente nosso aqui do escritório, em que a gente conduzia a execução de alimentos. E a mãe, numa véspera de uma audiência, coincidiu de ser aniversário dessa criança. E a mãe me mostrar, no dia da audiência, mensagens que esse menino mandava para o pai, assim, pai, oi, pai, eu quero te ver, pai. E esse pai, no dia do aniversário desse filho, não se prestou para dar atenção. A mãe viu esse menino o dia inteiro fechado num quarto, e quando ela conversou com ele, ele falou assim, mãe, a única coisa que eu queria ganhar de presente hoje era uma ligação do meu pai. E aí essa mãe ligou para a ex-sogra e falou para ela, não deixa ele fazer isso com meu filho, não, porque ele separou foi de mim, não foi do meu filho. E ele foi um pai presente quando nós éramos casados, e agora ele simplesmente ignora o menino. Então, no dia seguinte foi a nossa audiência, e eu confesso para você que eu falei tudo que essa mãe não podia mais falar, porque ela é uma ex-esposa, ela não podia mais falar muita coisa. Mas terminada a nossa audiência, Goiacimar, eu chamei esse pai e falei para ele assim, o senhor podia ser homem. A audiência já terminou, eu posso até responder pelo que eu estou fazendo, mas o senhor não vai mais fazer isso que o senhor está fazendo com o seu filho, porque eu mesma vou processá-lo por abandono afetivo. E fui tentar mostrar para ele o quanto ele fazia essa criança sofrer, porque tem gente que tem um coração de pedra que parece que não entende o tanto que isso dói. Então, o seu tema é um tema lindo. Nós não estamos falando de dar preço ao amor, nós não estamos falando de trazer indenização, pecúnia, dinheiro para alguém porque o outro não foi amado. Mas nós estamos tentando buscar, na verdade, dar o tapa na cara jurídico, é fazer com que a pessoa acorde e perceba, é evitar, é preventivo, é tentar evitar que essa dor que você está compartilhando aqui com a gente, que você... Eu não entendi se você sofreu ou se você ainda sofre essa dor. Eu não entendi isso ainda. Na sua história, você não compartilhou esse pontinho comigo. Mas, assim, isso tem que mudar, gente. São coisas que quem resolve ser pai tem que mudar. O compromisso tem consequência. A nossa sociedade, a sociedade brasileira está tão doente porque nós não estamos tendo responsabilidade de pais. Nós estamos colocando pessoas doentes emocionalmente na sociedade, no sentido de ausência mesmo de família, de cumprimento de papéis que são nossos. Então, é marido tendo que ser marido, mulher tendo que ser mulher, filhos tendo que ser filhos. Nossa sociedade está doente em função disso.
Ontem eu converso também, né, Laís? Ontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp que falava que estava falecendo, bem idosa, e que pediu para que avisassem o filho dela, e ela estava no asilo. Aí deixou uma carta para o filho dela e pediu para que ele só lesse depois que ela partisse. Aí ele se atreveu a ler, e a carta dizia apenas assim: meu filho, eu queria que você organizasse os ventiladores do asilo, que você organizasse a geladeira do asilo, que você cuidasse melhor, pedisse mais a higiene do asilo. E aí ele: mãe, mas agora que a senhora está partindo, a senhora vem me pedir isso? Ela falou assim: não, meu filho, eu estou te pedindo isso porque eu me acostumei a sentir calor, eu me acostumei com os mosquitos, eu me acostumei com a comida estragada, porque a geladeira não funcionava. Mas o que eu queria que você fizesse é porque se um dia você vier para cá, se um dia o seu filho te colocar aqui, um dia esse lugar vai estar melhor para você, meu filho. Quando eu li isso, me doeu tanto de pensar no amor dessa mãe, na rejeição dessa mãe, e ainda acima disso ela tem um coraçãozão para pensar em deixar ainda uma coisa melhor para o filho dela. Mas nós não estamos cuidando dos nossos idosos, nós não estamos cuidando das nossas crianças, e nós somos uma geração de adultos que não faz nada para mudar isso. Daqui a pouco nós seremos os idosos que não vão ser cuidados, e os nossos filhos não estão sendo cuidados agora. Então, Laís, o seu trabalho, eu quero só parabenizar. As perguntas eu já te coloquei aí numa turma comigo para apresentar o seu tema, porque eu já confiava na qualidade do seu trabalho. A nossa consultar é 10, já me mandou, né, Goiânia? Vamos levar assim, você merece um 10 com louvor. Sim, é um tema que precisa ganhar asas mesmo, não se tornar maçante, porque é mais um trabalho de abandono afetivo, não mesmo. É um trabalho que precisa ser publicado, que precisa ser discutido em vários ambientes, porque nós precisamos mudar, gente. É a nossa sociedade que vai mudar. Somos nós, vocês, que vão entrar no mercado, que precisam conscientizar os divórcios que vocês forem fazer, que aquilo ali não é só mais um divórcio, não é só mais um cliente. Nós precisamos imaginar que isso tem consequências. As pessoas no trânsito, na vida, nos ambientes, porque nós simplesmente não estamos parando para lidar com gente. Né, Goiacimar? É verdade. Janaína, eu também concordo, já mandei o 10. Parabéns, né? Janaína está aí? Janaína, tem uma mãozinha levantada. Janaína quer fazer alguma colocação? Eu acho que não, deve ter sido equivocado. Deve ser. Isabela, você Laís, então é isso, linda. Parabéns, todo sucesso do mundo para você. Tá? Você nos emocionou mesmo. Olha o chat para você ver, tá todo mundo lá te parabenizando. Faça prints desse chat porque você merece. Tá bom, e obrigada. Eu vou chamar aí. De nada, linda.